Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o irmão Anderson, pois esta semana o professor Lorival estará fazendo a pré-aula. Por motivo de força maior, o irmão Anderson está viajando e nós estamos aqui para fazermos a leitura diária. Grato a Deus por mais esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão e a irmã Juliane que faz a leitura diária aqui, semana após semana. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, né? O comentarista deste trimestre é o professor Lorival ali da nossa sede. Que Deus tenha abençoado, né? Tem dado sabedoria e conhecimento para estar nos trazendo lições maravilhosas. Nesta oportunidade, nós estamos aprendendo sobre Jó. Estamos aprendendo, melhor dizendo, José do Egito, né? Um tipo de Cristo. Nós sabemos que José, ele é um tipo de Cristo. Ele salvou, por assim dizer, por intermédio da ação de Deus na vida de José, não só os habitantes ali do Egito, mas todos os habitantes ali daquela região. A leitura diária desta quarta-feira está em Gênesis, no capítulo 37, e o versículo é o de número 28. Gênesis capítulo 37, versículo 28, está escrito: Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nós vimos aqui, meus amados irmãos, que nós vimos nesta trajetória aqui de José, uma das mensagens mais pregadas da Bíblia Sagrada, né, por assim dizer. A história de José, que ele sonhou, ele teve um sonho quando seu pai ainda peregrinava, né, nas terras. A Bíblia vai dizer aqui: e habitou José na terra das peregrinações de seus pais. E quando Jacó ainda estava naquelas terras onde seus pais também moraram, José, ele ainda jovem, ele vai ter sonhos. E estes sonhos não são apenas sonhos, como a gente costuma falar, sonhos de barriga cheia, mas eram revelações de Deus daquilo que aconteceria na vida de José. Nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes nós temos sonhos de fazer a obra de Deus com excelência, de fazer a obra de Deus não só por obrigação, mas fazer a obra de Deus de uma maneira voluntária, né? Eu estou fazendo a obra do Senhor porque eu me agrado de fazê-la. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus se agrada disso. E quando José tem esses sonhos e ele começa a contar os sonhos deles. Uma vez eu estava conversando com um pastor e ele disse assim, que eu não deveria estar contando, né, os meus anseios, vamos usar a expressão, os meus sonhos, né, para todo mundo. Porque não são todas as pessoas que querem que nós tenhamos êxito na presença do Senhor. Aí às vezes a gente vai pensar assim, meu Deus, como é que pode isso? Mas isso é de nós seres humanos, meus irmãos. Não é todo mundo que se alegra com a alegria dos outros. A Bíblia diz alegrar é com o que se alegra. Mas infelizmente não é todos que se alegram quando você está alegre. Às vezes quando você está alegre as pessoas estão caçando um motivo para ver você triste. Então os irmãos de José vai contar aquele sonho, os irmãos de José não se agradaram muito daquele sonho, eles não gostaram muito daquilo que José tinha sonhado. E então José vai e tem outro sonho, o primeiro sonho que ele tem o sonho de os fechos, né, ali do trigo, vamos usar a expressão, e os molhos se curvavam diante dos molhos de José, os fechos, né, os montes ali se curvavam diante dos molhos de José. E então seus irmãos que já não gostavam de José, a Bíblia é bem enfática em dizer isso, porque José levava uma má fama deles,
aos seus irmãos, ao seu pai, melhor dizendo. Então eles não gostavam muito de José. E então José vai contar este sonho. Eu imagino, eu fico lendo a Bíblia imaginando a situação, José chegando, ora, eram seus irmãos. Eu tenho meu irmão, o Alisson, quando eu anseio alguma coisa, eu chamo ele para conversar, eu tenho vontade de contar para ele, olha, eu estou pensando em fazer assim, desse jeito, né? E o meu irmão, não, vai dar certo, Deus vai abençoar, porque eram irmãos e José, eu acredito que na sua inocência ele vai contar para os seus irmãos. E quando José vai contar para os seus irmãos vai emburrecer mais ainda, enfurecer mais ainda contra a vida de José. Porque eles já não gostavam de José, porque o pai de José amava ele. Então, meus irmãos, nós vimos aqui e aprendemos que quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus de maneira correta, pode sim acontecer de pessoas se levantarem contra você. E irmãos, né? Porque o mundo lá fora, quando se levanta, a gente não se espanta tanto quanto um irmão que está do nosso lado. Mas nós devemos manter nossa cabeça em pé, assim como José manteve. Nós estamos aqui a tipo de Cristo, né, José? E com ele, com este patriarca, nós temos que aprender. Embora as dificuldades venham, embora venham os altos e baixos, mas nós devemos nos manter firmes. E José vai ter outro sonho. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E então aqui nós já observamos que ele tem um sonho que o pai dele e as esposas do seu pai não só, e os seus irmãos se curvavam diante dele. E o que me chama a atenção aqui é que eles vão repreender novamente José, perdão. Eles vão novamente repreender José. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó, Israel, que tiveram o seu nome mudado, ele guarda aquilo para si. Por quê? Os irmãos de José aborreciam ele. Mas nós não encontramos a Bíblia dizendo que um ficava assim pensativo e tal, né? Não, não. Muito pelo contrário. Mas aqui nós temos Jacó. Por quê? Porque Jacó já tinha vivido experiências com Deus. Então, na maioria das vezes, daqueles que vão querer te puxar para baixo, que vão ser uma âncora no seu ministério, que vão ser uma âncora na sua vida espiritual, são pessoas que não tiveram experiências com Deus. São pessoas que não se permitiram viver o extraordinário de Deus em suas vidas. Então, por essas pessoas não terem vivido, quando elas veem outras pessoas vivendo isto, elas se enciumam, elas se envaidecem. Mas Jacó não. Por quê? Porque Jacó já tinha visto, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele deita a sua cabeça ali naquela pedra e ele vê uma escada do céu para a terra e da terra para o céu, e anjos subiam e desciam na presença de Deus. Jacó tinha experiência com Deus. Por isso a Bíblia ela é enfática em dizer que ele guardava aquele negócio consigo, porque ele sabia de um Deus que revela através de sonhos. E aqui vai dizer, né, nós conhecemos a história, eles intentam matar José, mas um de seus irmãos falou, olha, não vamos matar ele, vamos jogar ele nessa cisterna aí, que é a mesma coisa de matar, porque iriam jogar lá dentro, muito provavelmente ele morreria de frio, de fome, de sede. Mas aí quando vai passando aqui, nós lemos que vai passando os mercadores, eles resolvem vender José. Então eles vendem José para o Egito e José vai levado para aquela terra. Mas a provisão de Deus, se nós formos olhar aqui, poderíamos destacar aqui as providências de Deus em 3 aspectos, né? Preserva, que Deus preservou a José, Deus deu provisão para José e Deus ele continuou governando a vida de José. Então, meus irmãos, vamos sonhar, né? Vamos ter sonhos na presença do Senhor em fazer esta obra, porque nós sabemos que os levantes virão, mas aquele Deus que nos permite sonhar em fazer a sua obra, ele governa tudo e tudo ocorrerá bem para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso pastor, presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Cumprimentando ele, eu cumprimento os outros pastores, presidentes. Que Deus possa continuar nos abençoando. Fiquem todos na paz do Senhor. E que, se nosso bom Deus nos permitir,
Semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.